tá, gente? Olá, iniciamos mais uma live do Grupo Oncoclínicas. Hoje o nosso tema são os desafios e os avanços no tratamento oncológico alinhado à estomatologia. Eu sou Gisele Vitória e vou conversar com as doutoras Cíntia Givigi, oncologista clínica do SECOM, Oncoclínicas no Espírito Santo, e a doutora Beatriz Conten, estomatologista clínica do SECOM, Oncoclínicas no Espírito Santo também. Boa tarde, doutoras. Tudo bem? Boa tarde, eu vou começar essa... Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Olha, vamos começar então essa rodada. Eu queria primeiro... antes da gente entrar no assunto propriamente, gostaria de entender como, dentro do papel de vocês, o papel do estomatologista no tratamento dos pacientes com câncer, onde, enfim, a doutora Beatriz vai poder até explicar melhor, mas eu gostaria de saber como é que vocês têm vivido esse período, estamos aí com 6 meses de pandemia, né? Como é que vocês têm observado essa retomada? Os pacientes, como é que vocês estão percebendo o retorno e como é o cenário do câncer nesse retorno? Doutora Cíntia, a senhora gostaria de começar, por favor? Começo sim. Boa tarde para todos. Então, a gente tem percebido que teve um período que as pessoas tiveram muito medo de fazer exames, muitas vezes tiveram também dificuldades, e então a gente está pegando agora muito diagnóstico mais tardio, pessoas que deveriam ter feito o diagnóstico há 3, 4 meses atrás e agora já descobrindo com uma doença um pouco mais avançada. Essa semana mesmo no consultório eu peguei alguns casos assim, então está sendo bem comum, tanto por medo de fazer exames do próprio paciente ou do próprio sistema que não permitiu que aquele paciente fizesse o diagnóstico. Quer dizer, foram 2 frentes aí de problemas aí, tanto da parte do paciente que acabou adiando um exame diagnóstico, quanto também dos serviços que estavam se organizando na pandemia, né? E como é que tem sido, eu imagino que seja complexo, porque vocês são casos que poderiam ter sido diagnosticados antes e poderiam ter um prognóstico melhor, né? Como que isso, assim, o que você tem observado mais, assim, em termos de tipos de câncer que chegam mais avançados, assim, você comentou agora há pouquinho sobre essa semana que você recebeu alguns pacientes já um estágio mais... Eu vi pacientes de tumores de cabeça e pescoço que às vezes era um carocinho, aí ficou esperando, não conseguiu fazer biópsia, aí falou, então vou esperar mais 2 meses, passar o pico, e enfim, aí agora a doença mais avançada, câncer de mama. Muitas vezes pacientes nossos que precisavam de fazer exames para avaliar a doença meses atrás não foram feitos e agora quando fizeram a doença mais avançada. Então, isso está sendo frequente no nosso consultório, no nosso dia a dia. Complicado. Doutora Beatriz, eu queria então agora iniciar com você, assim, um pouco para a gente entender o papel do estomatologista no tratamento do câncer, né? No tratamento dos pacientes com câncer. Queria entender um pouco mais da relação dos profissionais, como é que é o seu dia a dia, você trabalha mais preventivamente, todo paciente passa obrigatoriamente por você? Conta um pouquinho. Boa tarde a todos.
A estomatologia em si, ela é ampla, né? Então, é uma área que trabalha com a parte de diagnósticos de boca. Então, não se restringe ao paciente oncológico. A gente tem dentro da estomatologia, e não só na estomatologia, mas dentro da odontologia, a gente tem uma área de atuação que é a odontologia oncológica, que é voltada mais especificamente para esses pacientes que estão em tratamento oncológico. E também um pouco voltado para essa questão do diagnóstico do câncer de boca, também a gente tem um papel importante, né? O dentista, muitas vezes, é o primeiro a enxergar uma alteração de boca, né? Para dar um diagnóstico mais precoce possível. Dentro da instituição, né, do SECOM Oncoclínicas, a parte que a gente mais aborda é a questão dos efeitos colaterais dos tratamentos. Né? Então, nós temos mucosite oral, xerostomia, que é a boca seca, alguns efeitos colaterais de radiação, né, em região de cabeça e pescoço, como a cárie de radiação, osteoradionecrose. Então, tem vários efeitos colaterais que a gente tem um importante papel no manejo. E o ideal é que a gente trabalhe esse paciente preventivamente. Então, quanto a muitos desses efeitos, a gente consegue prevenir essas ocorrências. Né? A mucosite, a gente tem armas importantíssimas, como a simples orientação do paciente em conjunto com a nutrição, de acordo com os pacientes para alimentação menos irritativa. Nós temos a laser terapia, que é uma arma super importante. Então, quanto antes esse paciente chega para a gente abordar, melhor. Então, hoje eu trabalho basicamente com prevenção. Claro que algumas situações, como a gente tem vivido hoje por conta do Covid, a gente tem tido que remanejar um pouco esses atendimentos. Passamos por 2 meses e pouco realmente bem restritos nos atendimentos, então isso traz um impacto importante, porque a gente acaba não conseguindo fazer um manejo tão adequado assim, mas como a gente não acabou, né, a gente não parou e continuamos tentando agir da melhor forma possível, a gente conseguiu passar por essa turbulência. Mas é essa principal ação, né, do estomatologista na oncologia, é a prevenção e o manejo desses efeitos colaterais. Perfeito. E, doutora Beatriz, assim, uma curiosidade até, você comentando durante a pandemia, quando alguém tinha um problema e vocês, como é que vocês atenderam à distância em algum momento, teve um acompanhamento? Eu imagino o desafio que não foi, né, esse momento da pandemia para vocês, né? Pode contar um pouquinho? Nós temos um fluxo dentro da clínica que aqueles pacientes que têm o que a gente chama de um tratamento estomatotóxico, quer dizer, vai gerar uma toxicidade aumentada em boca, que ele automaticamente vai ser agendado e direcionado para o meu atendimento preventivo. E aí, esses atendimentos durante a pandemia se passaram por telefone, de orientação foi por telefone, telemedicina, então nós tivemos algumas alterações. Agora, as ações mesmo preventivas, como a laser terapia preventiva no paciente, em radioterapia de cabeça e pescoço, uma coisa mais específica, foi mantida. Então, após esse direcionamento por telefone, por uma abordagem indireta, foram direcionados os atendimentos presenciais. Mas não foi deixado de dar o mínimo suporte para o paciente. Mas a gente acabou tendo realmente que remanejar um pouco de como fazer esse suporte, né, para ter um pouco menos o fluxo do paciente dentro da clínica, nesses momentos de adaptação.
Só que hoje a gente já está mais adaptado, já temos bem estruturados a questões dos EPIs e de como manejar um pouco melhor essa situação. Então, hoje a gente já vai retomando um pouco desse atendimento presencial, um pouco mais dentro da normalidade. O novo normal, né? Doutora Cíntia, a gente estava falando agora há pouquinho, queria muito que você contasse um pouco mais sobre essa capacidade, essa questão multidisciplinaridade, né? Como que isso ajuda o paciente no cuidado, na linha de cuidado, né? Quer dizer, vocês trabalhando juntos de uma maneira preventiva, de que forma a gente pode mostrar o quanto é importante esse trabalho conjunto? Isso é importantíssimo no tratamento oncológico em todos os cenários, né? Assim, a conversa entre o oncologista, o cirurgião de cabeça, com Covid ou sem Covid, o nutricionista, o estomatologista, todas as especialidades envolvidas, isso é importantíssimo, porque essa troca de informações, a gente discute o que é melhor para o paciente, troca as experiências. Então, assim, por exemplo, no caso da estomatologia, a gente já sabe que algumas drogas vão dar mucosite, como a Beatriz falou. Paciente que vai fazer rádio e quimioterapia associado para tumor de cabeça e pescoço, a gente sabe que vai ter essa mucosite. Então, essa conversa com o estomatologista, essa discussão junto com o cabeça e pescoço é importantíssimo. E a gente sabe que se a gente atuar preventivamente, a gente vai ter menos interrupções nos tratamentos e o resultado lá na frente vai ser melhor. Fora que o paciente vai se sentir mais bem acolhido, bem cuidado, todo mundo quer ser bem cuidado, né? Então, pensando que o paciente é um todo, não é só uma boca, uma cabeça, uma perna, então a gente tem que atuar de forma conjunta com o paciente. Muito bacana. E eu queria perguntar para a doutora Beatriz, assim, os maiores desafios da estomatologia no tratamento oncológico, quais são? Eu acho que, na verdade, o maior desafio é ter essa integração interdisciplinar. O entendimento do oncologista, o entendimento do cirurgião, o entendimento da equipe toda, da importância e os papéis e que essa conversa tem que ser conjunta. Acho que esse é o maior desafio do tratamento como um todo e não só específico da estomatologia. Mas dentro da minha área específica, acho que o chegar do paciente precocemente para a gente é importante. Às vezes, o direcionamento para a gente acaba sendo muito em cima do efeito colateral. Ele apresenta mucosite, eu vou encaminhar para fazer uma laser terapia. E não há esse encaminhamento precocemente. Então, a gente vem estruturando e trabalhando isso ano a ano para que toda a equipe que está envolvida com esse paciente, que ela entenda que o quanto antes a gente maneja melhor esse paciente. E acho que, assim, os tratamentos oncológicos, né, de forma geral, tanto a cirurgia oncológica é muito agressiva, a quimio, a radioterapia, elas trazem muita dúvida para o paciente, muito efeito colateral. Então, esse integrado da equipe é a melhor saída e eu acho que ainda assim é o desafio. A gente tem uma equipe muito integrada, então a gente acaba não vivenciando isso no dia a dia, mas ouvindo os colegas e tudo mais, a gente vê que isso ainda é muito desafiador, principalmente quando se fala de SUS e quando foge um pouco do que a gente tem vivido todo dia. Mas esse manejo também tem que ser acho que também tem um fato
a equipe tem que entender que não é qualquer dentista, não é né? A gente não procura qualquer clínico para tratar o câncer, a gente procura o especialista. Então, a gente ainda tem essa questão também. Tem que, não é, eu vou encaminhar para o dentista. Não, eu tenho que entender que tem que ser aquele profissional que sabe lidar com esse paciente, que é um paciente complexo. É um paciente, como a Cíntia falou, um paciente todo. Não é, eu tenho que entender do câncer de mama, eu tenho que entender do câncer de próstata, porque a gente tem que manejar esse paciente em conjunto com o médico. Isso também é um desafio, porque a gente sai um pouco da nossa casinha. A odontologia ela é treinada para ficar dentro do consultório, fazendo as restaurações, as suas cirurgias e pular para a parte médica, ir além, às vezes é também um desafio. Então, a gente tem essas questões que eu acho que são as mais desafiadoras. E o conhecimento da área. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem na área, a gente melhor maneja esse paciente. Então, acho que essa parte é bem desafiadora. Perfeito. Doutora Cíntia, todo paciente que faz quimioterapia ou radioterapia sofre com a mucosite? Tem alguns casos que são mais comuns? Sim, a gente... E essas feridas, elas... desculpa, emendar Não, para pode falar, essas feridas, elas impactam na resposta do tratamento, né? Uhum. Então, a gente tem algumas drogas já conhecidas de quimioterapia que têm mais risco de mucosite, sim, do que outras têm um risco menor. É isso que a Beatriz falou, se a gente já sabe que é uma droga que tem um risco grande de mucosite, você já encaminhar preventivamente. Os pacientes que fazem radioquimioterapia de tumores de cabeça e pescoço também têm um risco muito maior de mucosite. E alguns pacientes também é importante a gente lembrar de que algumas drogas que podem levar a osteonecrose de mandíbula, esses pacientes também têm que ser sempre encaminhados para estomatologia para avaliação. E o impacto, na verdade, é porque, assim, se você tem a mucosite, muitas vezes você tem que interromper o tratamento do paciente, ou provisoriamente, ou às vezes até mesmo parar o tratamento do paciente por causa da mucosite, que não é o que a gente quer, e aí vai impactar no resultado final. Então, assim, essas paradas não são boas durante o tratamento, às vezes a gente precisa reduzir doses de quimioterapia por causa da mucosite. Então, se a gente atuar preventivamente, a gente vai evitar esses contratempos durante o tratamento. E como é que acontece a osteonecrose, que é a morte do tecido ósseo, né? Tratamentos que são usados, eles favorecem isso? Não sei quem é melhor para responder essa pergunta. É a Beatriz. Vamos lá. Então, a gente tem duas situações de necrose óssea. Uma é a osteoradionecrose, né, que eu tenho uma alteração desse osso depois da radioterapia em região de cabeça e pescoço. E eu tenho a osteonecrose associada a medicações, que estão associadas a algumas medicações que alteram o metabolismo ósseo. Então, no final das contas, nas duas situações, a gente tem algumas alterações ósseas que vão dificultar essa remodelação do osso. Então, se eu preciso, mais simples de se dizer, é a cicatrização óssea. Né? Então, se eu tenho uma cirurgia que vai envolver extração de dente e eu estou, pós essas duas situações, pós-radioterapia em região de cabeça e pescoço e no manejo de drogas que alteram esse metabolismo ósseo, que são as antirreabsortivas, a gente tem uma alteração desse remodelamento ósseo. Então, a
acaba que esse osso não consegue cicatrizar, ele não consegue se remodelar, e aí ele pode evoluir para uma necrose. A necrose ela é mais comum, aí, principalmente na questão das medicações. Como é sistêmico, né, eu ouço muito, por que é você falando disso e não o meu médico? Porque o osso da mandíbula, principalmente, mas dos maxilares, são ossos que têm maior risco de necessitar desse remodelamento. Então, é mais fácil eu precisar extrair um dente do que eu cair de bicicleta e quebrar o braço. Esse é um exemplo que eu dou para o meu paciente, né? Então, a gente acaba tendo esse risco aumentado na questão dos maxilares mesmo. E é um osso desprotegido, é um osso que tem... eu não tenho o músculo, eu não tenho a gordura, eu não tenho a pele protegendo esse osso. Eu tenho uma gengiva fininha, né? E só. E logo em seguida eu já tenho o osso. E eu ainda tenho o dente que está nesse local, que é porta de entrada para as infecções, para envolver esse osso. E o motivo, o maior dos motivos das necessidades de cirurgias e remodelamento ósseo. Então, acaba que o risco aumentado são dos maxilares. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso muito importante, porque, infelizmente, é comum e é pouco divulgado e pouco falado. E aí, normalmente, o paciente chega já com uma necrose, sendo que é possível a gente trabalhar de forma preventiva isso também. É super importante usar a droga antirreabsortiva, né? Essa que remodela, que vai trabalhar o metabolismo ósseo quando a gente tem uma grande perda óssea. Mas a gente tem que trabalhar isso preventivamente em relação à necrose, porque às vezes o que acontece é o paciente está bem em relação oncológica, mas tem uma infecção importante em boca que impede com que ele coma, que leva à internação, que leva à dor importante. Então, é uma coisa que a gente precisa manejar também de forma preventiva. E sempre bater na mesma tecla e sempre com o dentista que entenda. É muito comum chegar no consultório pacientes com necrose óssea, tanto por radioterapia quanto pelas medicações, que na verdade fizeram uma cirurgia de extração de dente, porque tinha uma infecção, precisava fazer aquela extração, mas foi feito sem o cuidado todo importante que a gente tem que ter ao redor para diminuir os riscos de desenvolvimento da necrose e aumentar as chances desse osso cicatrizar. Então, a gente tem que trabalhar isso também com o especialista, com a conversa direta entre o oncologista e o dentista, e também o conhecimento do paciente. Acho que a parte melhor da prevenção de uma necrose óssea é a higiene. Porque se eu não tenho uma infecção, se eu não preciso de tratamento odontológico invasivo, se eu não tenho que fazer uma cirurgia porque eu estou cuidando bem da minha boca, eu não vou diminuir drasticamente o risco de uma necrose. Então, se a gente trabalha esse paciente no trabalhar com ele, o que é uma higiene adequada, qual é o retorno que ele vai ter que ter periódico com o dentista e agir preventivamente junto com o paciente, é sem dúvida a melhor opção. Então, a gente também precisa bater um pouco na tecla de que a gente precisa trabalhar esse paciente antes do problema e não depois, porque depois é mais complicado, bem mais complicado. Eu até queria perguntar aqui o seguinte, quais são os primeiros sinais, assim, desse tipo de sintoma, assim, como você falou, para trabalhar preventivamente, acho que deve existir
como é que o paciente percebe que pode... Vocês se antecipam a isso, eu já entendi, mas assim, o paciente que agora estava na pandemia, por exemplo, o que ele podia perceber de errado, que ele tinha que alertar, né, que o sinal tinha que ficar em alerta, assim, em relação ao problema? Acho que a questão mais importante é o paciente ter autocuidado não, é a autoanálise, né? Observar se a gengiva dele está da mesma forma, se teve alguma alteração, mas o maior desencadeador de uma necrose é a infecção, né? Então, se eu apresento uma infecção de dente, uma infecção gengival, uma inflamação mais importante, como é a gengivite, a doença periodontal, que já envolve um pouco a questão óssea, esse paciente tem que se atentar e procurar o profissional. Agora, o que a gente visualiza, assim, quais seriam os primeiros sintomas de uma necrose óssea, por exemplo, é uma dor inespecífica, né? Assim, eu sinto um desconforto e não estou sabendo bem o que é que está acontecendo. Geralmente é um dente que já vinha com algum problema antes, então o paciente já sabe que aquilo ali piorou, que eu apresentei pus, né, secreção, eu apresentei edema e inchaço. E o mais característico da osteonecrose é a exposição óssea na boca, porque a gengiva ela não vai ficar adequadamente fechada sobre um osso que não está viável. Então, ela acaba, se eu tenho uma exposição óssea na boca, isso muito provavelmente está em evolução para uma necrose. Então, são sinaizinhos que vêm mostrando que tem algum problema. Mas se eu tenho uma exposição óssea, né, se eu tenho aquele pontinho de osso aparecendo, se eu fiz uma extração e a gengiva não fechou completamente e já tem tempo que ela está ali e não fecha, isso já é um indicativo de que isso pode estar evoluindo sim para uma necrose. E aí, o quanto antes a gente abordar também, melhores são os resultados de tratamento. Perfeito. Doutora Cíntia, todo paciente oncológico que passa por você, ele necessariamente precisa fazer essa avaliação odontológica criteriosa antes de começar o tratamento? Então, vai depender do tipo de tratamento que ele vai fazer. Se ele vai fazer alguma droga que a gente sabe que pode dar esse risco de necrose de mandíbula, de osteonecrose, esse precisa. Pacientes que precisam de usar quimioterapia, que vai dar mucosite, também precisa, faz rádio e quimioterapia na boca. Mas o ideal, na verdade, qualquer paciente, qualquer tratamento que seja imunossupressor, ele passar por um dentista, porque, por exemplo, ele pode ter uma cárie, não necessariamente ele vai ter um risco de necrose de mandíbula, mas, assim, durante o tratamento, se essa cárie tem alguma infecção maior, e eu tenho que parar o tratamento para fazer o tratamento dentário. Então, o ideal seria todos os pacientes fazerem uma avaliação por um dentista antes, para resolver todos os problemas que ele já tenha em relação ao tratamento dentário, né? Doenças periodontais e outras doenças que podem, devido à imunossupressão, piorarem. Perfeito. Olha, tem até eu acho que você já respondeu a pergunta dela, mas só para registrar aqui, que a Yasmin pergunta exatamente: todos os pacientes que fazem quimioterapia precisam passar pelo estomatologista?
Então, é isso. Eu acho que, idealmente, se puder, sim, porque por causa dessa baixa de imunidade que o tratamento pode levar, e aí levando a baixa de imunidade, você pode ter uma piora de um quadro infeccioso. Então, se você tratar antes, será melhor. Às vezes fazer, isso aí a Beatriz sabe falar melhor, mas assim, uma limpeza, alguma coisa que pode evitar uma doença periodontal. Então, tudo que precisa ser feito antes, melhor. Perfeito, eu vou agregar doutora. um pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte. As quimioterapias, de forma geral, né, os quimioterápicos, eles têm alguma alteração imunológica. Às vezes você tem drogas que geram mais, outras, né, depende também, é variável de paciente para paciente, mas o que a gente observa é que a boca, ela tem a boca assim, né, a parte oral, ela tem a característica no nosso dia a dia, o paciente sem tratamento oncológico, de cronificar a infecção. É característica, né, da condição oral mesmo, é característica da composição de saliva, que tem anticorpos, isso tem uma cronificação. Então, eu tenho a infecção, só que ela está paradinha, ela está segura, né? Meu corpo segura aquilo ali. Então, às vezes, o paciente tem anos com uma infecção crônica e que ele não tratou e está lá. E quando a gente tem essa baixa essa alteração imunológica, né? Essa imunossupressão, que é muito comum, principalmente em quimioterapia, a gente tem um potencial de agudizar, se tornar uma infecção maior, se tornar uma infecção sistêmica, inclusive. Eu fiz o meu mestrado com os pacientes aqui do SECOM, e a gente acabou mostrando que o número é muito alto de pacientes dos que internam por uma infecção, por uma febre, até mesmo por neutropenia febril, que é essa baixa da imunidade, que tem a presença de uma infecção, gerando uma febre, que é um potencial risco para esse paciente. Muitos desses casos são de foco dentário, são de foco oral, e é pouco avaliado isso, né? Em pronto atendimentos, aí eu acho que a maioria já passou por isso. Se você chega com uma febre ou chega com uma infecção inespecífica, tipo, não é especificamente estou com infecção urinária, ninguém olha a boca, né? Então, o médico mesmo, tem vários amigos que falam, quando a gente vai avaliar esse paciente que está neutropênico, que está em quimioterapia e que tem um risco grande de uma sepse e de evolução mais crítica, a pessoa às vezes abre a boca, mas olha a amígdala, olha orofaringe, não olha a boca, não olha dente, não olha gengiva, e muitas vezes é ali que está o foco. Porque as pessoas acham que isso não é capaz de acontecer, porque como que uma doença periodontal que está ali específica no meu dente, específica na minha gengiva, pode gerar uma febre? Mas nesse caso específico de neutropenia, principalmente, pode gerar e gera. Então, se a gente aborda isso e adequa esse paciente antes dele ir para o tratamento, é melhor. Se todos os pacientes em tratamento oncológico precisam passar preventivamente com o dentista, seria o ideal. Mas nós temos hormonioterapia, tem a imunoterapia dependendo, nós temos algumas drogas que realmente têm uma toxicidade uma estomatoxicidade menor. Então, realmente, se eu tiver que escolher ali, talvez esse paciente não tivesse que passar tão assim, mas a maioria, eu digo que acho que aqui no SECOM, 90% dos pacientes precisam. Certo, obrigada. A doutora Cíntia, aqui tem uma pergunta aqui que é o seguinte: quando o paciente vai passar
por uma cirurgia na região da cabeça e pescoço, existe alguma preparação, algo que possa ser feito para minimizar os riscos? Para a cirurgia em si, não. Mas o que, às vezes, dependendo do tipo de cirurgia, pode levar a alguns defeitos em cavidade oral, algumas coisas que o estomatologista precisa atuar. Né, Beatriz? Acho que é mais ou menos isso, né? É isso, Beatriz. Tem. Eu acho que eu gosto de falar. Então, se ficar falando comigo, eu vou falando. Alguns exemplos, por exemplo, tumores de palato duro ou palato mole, eles trazem, né, o céu da boca, eles trazem defeitos importantes que podem trazer um impacto grande para esse paciente, como no momento de deglutir, de beber a água, isso pode ser jogado para a área nasal. Tem um impacto importante do paciente na hora de falar nasalado, e a gente pode trabalhar isso com próteses, né? Então, tem alguns defeitos cirúrgicos que a gente pode trabalhar também preventivamente ao tratamento. E aí depende, é bom que o próprio cirurgião de cabeça e pescoço que sabe, né, que vai gerar esse importante defeito, que isso, né, essa consequência, que esse paciente venha para a gente também antes, né? Então, a gente planeja junto com o cirurgião a área que está sendo planejada de ser removida, e aí a gente consegue trabalhar isso também. E acho que as cirurgias em região de cabeça e pescoço é importante passar com o dentista também, principalmente porque assim, o potencial e o risco que ele tem de precisar de uma radioterapia em região de cabeça e pescoço depois é muito alta. Então, se a gente também já aborda esse paciente vindo do próprio cirurgião, a gente já antecipa. Então, para evitar, por exemplo, uma necessidade de uma extração de dente pós-tratamento, a gente vai realizar ela antes. Então, a gente, né, nós podemos trabalhar isso evitando uma osteoradionecrose desse paciente. Então, e dá tempo hábil para a gente trabalhar esse paciente, inclusive para não atrasar o início do tratamento. Então, porque se chegar para mim um paciente que precisa fazer uma extração de dente e eu vou liberar esse paciente para iniciar a radioterapia, eu preciso de, no mínimo, 15 dias de cicatrização, o ideal 21. Então, para eu não atrasar o início dessa radioterapia, se ele chega para mim antes, é muito melhor. Então, eu tenho tempo hábil para trabalhar esse paciente, para poder liberar ele para uma radioterapia em região de cabeça e pescoço. Então, a gente fala e vai dentro dos efeitos e a gente acaba caindo na mesma fala. O quanto antes vier para o dentista, melhor. E aí a gente vai minimizando esses impactos. Perfeito. Deixa eu aproveitar e emendar, depois eu passo para a doutora Cíntia, mas assim, a questão desse assunto da prevenção, o estomatologista, ele também tem o papel de detectar o câncer de boca, encaminhá-lo ao oncologista. Quer dizer, tem uma abordagem, essa questão da prevenção, ela passa por aí também, tem uma abordagem que é um desafio nessa área. Como você vê? Eu gostaria de também saber a opinião da doutora Cíntia. Eu acho que sim. Deixa eu falar. Eu acho que sim, eu acho que muitas vezes esse paciente tem uma lesão na boca e o estomatologista tem capacidade de fazer esse diagnóstico, mesmo de fazer uma biópsia, a orientação para o paciente. Em muitos lugares, a primeira pessoa que pega um paciente com câncer de boca é o dentista, é o estomatologista.
e não cabeça-pescoço, o oncologista. Então, é importante esse conhecimento do estomatologista e eles têm essa capacidade, esse conhecimento. Poxa, perfeito isso. E, doutora Beatriz, quer dizer, isso é assim, pelo que eu estou entendendo, é um trabalho de via de mão dupla, né? Na verdade. Esses primeiros sinais, o que significam os primeiros sinais de um câncer de boca? Como é que se detecta? Então, já tem que ficar bem atento a quando tem uma ferida em boca. Normalmente, o câncer de boca, ele inicia indolor. Então, é difícil, às vezes, o paciente determinar quando que surgiu, mas ulcerações em boca com mais de 15 dias, né, 14 dias, já são indicativos de necessidade de biópsia, porque uma úlcera traumática, a não ser que você veja que tem algo ali, uma prótese que está pegando e batendo, você remove o trauma e espera os 15 dias para cicatrizar. Mas quando a gente tem uma ulceração que não cicatriza em 15 dias, já é indicativo de fazer a biópsia, porque normalmente essa cicatrização ocorre ali entre 7 e 10 dias. Edema, principalmente, edema não, mas assim, aumento de volume, principalmente endurecido, né? E não aquele aumento de volume como se fosse mais molinho, né? Pode ser um edema, pode ser uma infecção, mas quando ele é mais endurecido também é algo que a gente tem que se atentar um pouco. E assim, o estomatologista é função dele dar esse diagnóstico. Tá dentro, o que é a estomatologia é diagnóstico de alterações bucais. E o câncer de boca talvez seja o mais importante da gente estar atento a isso. Então, e o estomatologista, na sua função básica, ele está treinado a fazer biópsia, não só para diagnóstico de câncer, né? Biópsia, ela é feita para diagnósticos histopatológicos. Então, para situações benignas, mas essa é uma das funções da estomatologia. E é uma função do dentista de forma geral, independente da sua atuação, o ver essas alterações, né? Já aconteceu de paciente chegar para mim com uma lesão muito importante de lateral de língua e que com aparelho na boca, com lesões grandes e fazendo manutenção mensal. Então, e assim, meu dentista não viu, mas é porque está atento só àquela área específica da manutenção do aparelho e esquece um pouco da visão de olhar a boca como um todo. Eu falo com o meu paciente que a última coisa que eu olho nele é o dente, mas a maior parte dos dentistas, a única coisa que vê é o dente. Então, a gente tem que ter um pouco desse trabalho também de conscientização. Isso é muito importante. Por exemplo, céu da boca, que às vezes aquela feridinha que coça, eu não sei se isso é uma coisa que deve ser olhada com atenção. Isso pode ser um... Na verdade, o câncer mesmo, o câncer de boca, ele normalmente, nas suas fases iniciais, ele é assintomático, normalmente. Né? Então, lesões, por exemplo, no soalho de boca, né, abaixo da língua, são dificílimas de detectar precocemente se alguém não procurar. Né? Então, na hora que tem a lesão, já está avançado porque já apareceu. Então, é importante a gente ter essa questão do autocuidado, o próprio paciente avaliar a própria boca. Então, tem N coisas aí que a gente pode trabalhar nisso. Mas ele normalmente é assintomático. Então, normalmente não costa, não é questão de observação.
a não ser quando está muito envolvido próximo a algum nervo, alguma área mais que assim, anatomicamente mais possível de causar alguma dor. Mas normalmente ela inicial é indolor. Mas a gente já vem fazendo algumas campanhas de autoexame, igual tem a campanha de autoexame de mama, para, né, umas imagens de levante a língua, leve a língua para um lado, para o outro, para o próprio paciente se observar também. Isso é importante. Mas eu acho que isso está na mão do dentista. O dentista clínico que está lá fazendo a limpeza de dente, tem que aproveitar e falar assim, levanta a língua. Aí ele posiciona a língua um pouquinho para baixo e olha o céu da boca lá atrás. Então, ter realmente uma ideia de visualizar a boca como um todo. Todo mundo teve um professor, então ninguém sabe quem falou essa frase primeiro, mas todo mundo teve um professor que já citou, né, dentro da odontologia. Se você nunca viu um câncer de boca, com certeza um câncer de boca já te viu. Porque, às vezes, isso é algo que a gente deixa passar batido. E é importante, principalmente, assim, acho que é o paciente e os dentistas de forma geral. Agora, o interessante também é que o dentista, se ele não faz não faz a biópsia, não faz o diagnóstico, ele tem que ter o cartãozinho do lado de quem faça. Então, não deixa o paciente solto. Eu detectei e vi que tem uma ferida, o paciente relata que já tem mais de 15 dias. Eu não faço biópsia, mas toma aqui o cartãozinho de quem faz, ou eu direciono para o cirurgião de cabeça e pescoço, ou eu direciono para o estomatologista. Procure, né, um meio de acelerar o diagnóstico desse paciente, porque é outra coisa também que acontece muito. O paciente fica procurando, e aí, às vezes, ele não tem uma noção muito exata, você tem que procurar um estomatologista. Aí ele procura um gastro, que acha que estomatologia tem a ver com estômago. Então, a gente não pode deixar fio solto, tem que direcionar esse paciente. E assim que detectar, tem que realmente direcionar para o profissional adequado. No caso do câncer de boca especificamente, tem que direcionar para o cirurgião de cabeça e pescoço. Porque a primeira linha de tratamento é a cirurgia. Se der para fazer a cirurgia aumenta chances para esse paciente, a não ser algumas situações que faz-se uma preservação de órgão, como é laringe, hoje em dia em orofaringe também opta-se mais por rádio e quimioterapia, mas se é câncer de boca, a cirurgia é a melhor opção para esse paciente. Então, direciona para o cirurgião de cabeça e pescoço. Se ele vê que não vai ser possível a cirurgia, ele já vai direcionar para rádio, químio. Então, eu acho que é essa a linha. Eu detecto que eu tenho uma alteração, eu procuro, o dentista faz a biópsia, ou se não, encaminha para quem faça o mais rápido possível e já direciona para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem vai dar o direcionamento adequado. Eu não posso já direcionar para o cabeça e pescoço fazer a biópsia? Pode também, mas muitas vezes é mais rápido e mais fácil o estomatologista fazer a biópsia do que a entrada dele num serviço onde tem o cabeça e pescoço, ou às vezes é mais demorado. Então, às vezes o acesso é mais rápido ao dentista, mas também pode direcionar diretamente ao cabeça e pescoço, que ele também é o médico, o cirurgião que vai direcionar o tratamento também a biópsia, não tem esse direcionamento também. Perfeito, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Isadora Amorim, ela pergunta o seguinte: quais os cuidados com a mucosa que as pessoas que fazem radioterapia precisam ter?
Doutora Cíntia, eu gostaria de comentar. Os cuidados é mais ou menos isso que a gente falou, sobre a alimentação, evitar alimentos que sejam irritativos para a boca, ter avaliação do estomatologista, às vezes necessário fazer um laser terapia preventivo, em alguns casos, isso que é tudo na avaliação odontológica, né? E o uso dos sintomáticos que a gente geralmente indica de acordo com a avaliação do paciente. Mas eu acho que o principal é isso, é a alimentação, evitar algumas coisas que podem piorar ou podem até causar uma mucosite no paciente junto com a quimioterapia. Perfeito. Doutora Beatriz, que gostaria de comentar também a pergunta da Isadora? A radioterapia, ela é uma ação local, né? Então, se eu for fazer a radioterapia em região de cabeça e pescoço, o acompanhamento é diário. A gente acompanha o paciente todos os dias. No mesmo jeito que ele faz a radioterapia todos os dias, ele passa comigo todos os dias. Porque o risco nem é risco, né? Ele com certeza vai desenvolver uma mucosite. O que a gente vai fazer é minimizar e retardar ao máximo o surgimento da mucosite. Os cuidados que a gente geralmente orienta para isso acontecer de forma mais efetiva como a Cíntia disse, a alimentação é importantíssima, o acompanhamento com uma nutricionista é fundamental. Eu falo que na área da cabeça e pescoço, da radioterapia em região de cabeça e pescoço, estomatologia e nutricionista tem que andar junto, tem que ser as melhores amigas, elas têm que conversar o tempo inteiro, porque o tempo inteiro uma precisa da outra. E a laser terapia. A laser terapia é super importante nesse. O laser, ele é o padrão ouro que a gente tem para a questão da mucosite. É a laser terapia de baixa potência. Ele estimula a reparação do tecido, porque aumenta energia celular, tem N fatores internos dentro da célula que vão fazer que essa mucosa responda melhor e se repare a agressão da radioterapia. Então, a gente faz a laser terapia diariamente nesse paciente, da mesma forma que diariamente ele é agredido pela radiação. Na quimioterapia, aí já é um pouco diferente, varia muito de drogas, né? A gente acabou não falando muito aqui, mas nós temos o transplante de medula óssea, que faz uma quimioterapia de alta dose, que gera uma mucosite muito importante nesse paciente. Essa mucosite pode infeccionar, porque a boca é um ambiente contaminado. Então, se é um paciente pré-transplante, que está fazendo essa quimioterapia muito intensa, a gente vai fazer laser diário também, mas aí é em média 10 dias. Na radioterapia, as 30 e tantas sessões que ele vai fazer, nós vamos fazer de laser. No quimioterápico, como, por exemplo, o Floracil, que é uma droga que gera bastante mucosite, a gente faz, sei lá, 3, 5 dias. Então, isso tudo vai variar muito de droga para droga, de protocolo para protocolo. Mas alimentação menos irritativa, como é o caso de alimentos ácidos, a gente manejar com uma laser terapia preventiva, manejar os efeitos sintomáticos, né? Por exemplo, o paciente apresenta cândida, a gente tem que trabalhar essa cândida, o paciente apresenta herpes, a gente tem que trabalhar essa herpes, a gente tem que ir trabalhando ponto a ponto em conjunto, aí a mucosa vai responder bem e o paciente não vai interromper o tratamento. Perfeito. Doutora Cíntia, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: no caso de pacientes que durante o tratamento oncológico precisam de algum tratamento odontológico cirúrgico,
como extração, implante dentário, podem ser submetidos a essa cirurgia? Quais são os riscos para o tratamento oncológico numa situação assim? Isso vai depender do tipo de tratamento, do que o paciente vai precisar de fazer, se é algo invasivo ou não, se vai ter exposição óssea ou não. Então, algumas coisas até podem ser feitas durante o tratamento oncológico, mas a maioria a gente encaminha, como mais uma vez, para o estomatologista para ele avaliar, porque muitas vezes a gente faz alguma coisa meio que preventivamente, profilaticamente, para no futuro, quando acabar o tratamento, ele realizar esse tratamento que é necessário na cavidade oral. Respondi? Perfeito. Respondeu, claro. A doutora Beatriz gostaria de comentar também. A gente já está nos 5 minutinhos finais aqui e não sei se você tem alguma consideração sobre essa pergunta, mas aí depois a gente pode passar para as considerações finais. Como a gente já tinha falado, o paciente, principalmente que tem um risco aumentado de imunossupressão, né, diminuição dessa resposta imunológica, se a gente aborda ele agressivo, né, de um tratamento mais invasivo, por exemplo, uma extração de dente, a gente vai precisar dessa resposta imunológica. Se ele não está respondendo, eu aumento o risco dele ter uma infecção. Eu aumento o risco de... Então, algumas vezes, a gente segura o problema um pouco para poder, né, aborda, lógico, eu não vou deixar um paciente com infecção, porque senão ele vai evoluir para uma infecção mais importante, mas a gente, às vezes, faz algum tratamento mais para segurar o problema, né, e deixar para um momento mais oportuno. Normalmente a gente tem que ter uma ideia do gráfico da imunidade, né, aonde ele vai cair, aonde vai voltar, um momento em que ele pode ter uma imunidade, né, pode estar apresentando uma imunidade mais elevada, mesmo que no meio do tratamento, e aí eu vou fazer um tratamento nesse paciente. Então, como eu falei, a gente tem que sair um pouco da casinha da odontologia e ir para a casinha médica. Né? A gente tem que entender a droga, tem que entender como que essa droga vai se comportar no corpo, entender exames de sangue, né? A gente tem que entender o que é uma neutropenia. Então, tem vários aspectos e sempre conversar com o oncologista. Eu nunca tomo essa decisão sozinha. Eles sempre encaminham, mas a gente sempre conversa. Algumas coisas que a gente já tem de praxe, às vezes nem tem essa necessidade. Mas se é mais invasivo, se vai trazer uma repercussão mais importante para o paciente, é conversar com o médico. Perfeito. Bom, a gente já está chegando ao final. Eu queria fazer a última rodada com as considerações finais, passando a palavra para a doutora Cíntia, sugerindo assim, um pouco, assim, ficou muito claro o quão vocês andam de mãos dadas, né? Assim, é impressionante realmente o multidisciplinar na prática, né? Essa conversa que a gente teve, ela mostra isso, como vocês estão próximos, né? E o que vocês gostariam de deixar conversado aí para o paciente que está em tratamento e mesmo e que precisa estar atento, né, à prevenção. Então, passo a palavra para a doutora Cíntia e depois para finalizar com a doutora Beatriz. Por favor, doutora. Então, eu acho que o que é mais importante, a mensagem é sobre a multidisciplinaridade, conversar com o seu médico, conversar com o cirurgião, com o estomatologista, com o nutricionista, para você fazer um tratamento mais completo que seja o mais tranquilo possível. A gente sabe que o tratamento oncológico não é um tratamento fácil, existem vários percalços, Lembrando também do psicólogo, às vezes, que entra também neste tratamento, que é importantíssimo. Então, assim, sempre o tratamento conjunto, a gente pensando como um todo, tá?
E sempre lembrando que, apesar de estarmos nessa pandemia que ainda não acabou, mas assim, procure informações, se deve ser feito seus exames, assim, mas não atrase os exames, porque isso para a oncologia é fundamental, assim, a gente fazer um diagnóstico precoce. O que é mais fundamental para a oncologia é prevenção e diagnóstico precoce. Então, sempre lembrando isso, que eu acho que é uma mensagem importantíssima durante essa pandemia. Perfeito, muito obrigada, doutora Cíntia. Doutora Beatriz, por favor, suas considerações finais aí, também mandando essa mensagem final. Eu acho que foi perfeito o que a Cíntia já falou. Na verdade, o que eu falo que a gente conseguiu ao longo desses anos trabalhando junto sair um pouco do multidisciplinar e a gente está dentro do interdisciplinar, que é aquela que as pessoas conversam, e estamos chegando no que eles têm dito, que é a transdisciplinaridade. A gente se mete um pouco na vida do outro, porque a gente realmente já está bem integrado e conversando e estando junto. A gente tem uma equipe que se reúne semanalmente discutindo os pacientes, e aí entra, se eu não falar deles, eles vão brigar comigo, aí entra a psicologia, a nutrição, farmácia clínica, assistência social. Então, assim, realmente a gente conseguiu uma equipe que conversa. A gente sabe que ainda não é a realidade de todo mundo, mas é a busca que a gente precisa ter. E a odontologia foi a última a ser integrada nessa parte. Então, a gente ainda fica ali brigando um pouquinho para dizer, olha, nós somos importantes, nós estamos aqui, mas eu acho que todo mundo, todo médico que trabalha comigo, que não só, né, que trabalha com o dentista próximo, fala abertamente antes da odonto e depois da odonto, porque muda muita coisa. Não só, puxando a sardinha para o meu lado, mas não só isso. Mas é porque é um manejo que ficava na mão do médico e muitas vezes ele não tinha todas as armas que a gente pode apresentar. Então, a gente consegue mudar muito esse resultado final desse paciente, nem que seja, que eu acho que a parte mais importante é qualidade de vida. É onde esse paciente consegue tirar um pouco desse peso do tratamento oncológico, seja lá qual for, e está acolhido por todo mundo e sabe que se apresentar qualquer probleminha, eu posso lá entrar em contato que a gente tem uma resposta. Então, é muito gratificante trabalhar numa equipe interdisciplinar real, né? Que se conversa e que atua junto. Eu acho que esse é o recado final. Perfeito. Muito obrigada, doutora Cíntia, doutora Beatriz. Nós vamos, infelizmente, ter que encerrar a live agora. Quero agradecer a nossa audiência e continuamos a nossa programação e tirem dúvidas nos nossos canais oficiais. E até a próxima. Muito obrigada, doutoras. Muito obrigada. Tchau. Tchau.
Sua chamada será desconectada.